Imersão é a palavra do momento no universo virtual da Fórmula 1, né? Você pode ser piloto no modo carreira, fazer uma equipe do zero lá naquele modo My Team, e agora tem até uma versão para ser chefe de equipe geral com o F1 Manager. Jogo que vai lançar lá em outubro, que você não pilota o carro, você só participa do desenvolvimento da equipe como estrategista e como chefe geral nos bastidores também, né? Arrumando ali patrocínio, ajustando ali o desenvolvimento do carro no túnel de vento e por aí vai. Engenheiro fazendo ali os acertos do carro ao longo da temporada. E as estratégias também. Realmente, depois da chegada do Fórmula 1 2022, do anúncio do F1 Manager, não faltam opções para quem gosta do esporte, né? Vai estar muito mais legal participar de tudo e acompanhar tudo pela televisão, né? Você vai falar, essa equipe eu comandei no virtual. Agora, nesse mundo quase perfeito, o que pode estar faltando para melhorar ainda mais? Bom, para mim, eu acho que falta compartilhar esses modos mais imersivos no mundo online, né? Para você jogar junto com o seu amigo. Um modo assim que você seja piloto e seu amigo seja um engenheiro de equipe. Ou no caso do F1 Manager, cada um fazendo uma parte do carro, né? Um fazendo a estratégia, outro fazendo os acertos do equipamento. Ia ficar top. É uma sugestão que eu faria pra EA, do tipo, gente, Fórmula 1 já é um esporte em equipe na vida real. Vamos trazer isso mais pro mundo virtual, poxa. Bom, tô fazendo essa introdução gigante aqui só pra falar que hoje o nosso podcast é diferente. Já que esse modo de jogo ainda não existe, hoje no podcast eu vou criar uma equipe junto com os meus amigos, a R Final Motorsports. Como é que essa equipe funciona desde o zero? Fica ouvindo nos próximos minutos que você vai descobrir. Chega de enrolação e vamos pôr a mão na massa. Show! A primeira coisa que a gente começa aqui é o motor. A R Final é uma equipe estreante, mas já quer chegar no padrão intermediário. Afinal, já acompanham a categoria de perto, né? Desde 2020, lá com o começo do podcast. Então, com 2 anos de programa, acho que dá pra começar no pelotão intermediário, sim. E vamos começar aqui falando de motor, né? Eu acho que entre Ferrari, Renault, Mercedes e Honda, eu prefiro a Honda. Porque é o motor que está menos quebrando no ano inteiro, né? A última quebra que a gente viu foi com os carros da Red Bull lá no GP da Austrália. Então tá mostrando que a durabilidade está boa, né? Tanto os carros da Red Bull quanto os carros da AlphaTauri, que utilizam esse tipo de motor japonês, não estão quebrando. Então por esse motivo que eu quero o motor da Honda lá. Ainda mais um motor super competitivo, né? É o atual campeão mundial. A única pena pra mim é que agora são só motores V6, né? Eu queria que fosse que a gente estivesse fazendo esse jogo há 30 anos atrás, que ainda podia usar os V12. Que eram aqui os motores característicos da Fórmula 1 rápida, né? O V12 e V10. E os V12 eram melhores, né? Porque tinha um grande apoio do Enzo Ferrari. O Enzo Ferrari falava que tinha se casado com o motor V12 e era um amor que ele não queria se divorciar. Hoje não tem V12 mais, mas como tem V6, eu vou de V6 mesmo. E a parte boa é que a gente ainda tem os 1000 cavalos, né? Do jeito diferente, né? Que agora é híbrido. Que é a mistura da proporção a elétrica com a proporção a combustão. Mas é bom assim mesmo, né? Porque continua sendo rápido. Esse foi um DNA que a Fórmula 1 não perdeu. Tem umas diferenças assim de limitação. Nosso engenheiro Ricardo Arcuri vai explicar isso numa próxima vez. Mas hoje ele está aqui para fazer uma outra parte. Que é a aerodinâmica do nosso carro. E vou falar uma coisa pra você, o pessoal da nossa fábrica dorme tarde e acorda cedo, né? Porque o Arcuri me mandou esse áudio às 7 e pouco da manhã. Tá ali falando baixinho porque já tava começando o dia cedo, já tava começando a trabalhar no carro, pensando nas coisas novas, inclusive já falou incorporando as novas regras de 2022, né? Pensando nesse novo momento que a Fórmula 1 encara depois de lançar um equipamento aerodinâmico completamente diferente de 2021. Então vamos ver o que o nosso engenheiro planejou pra isso. Toca aí, editor! Olá, caríssimo Natan e amigos do podcast R Final. Natan, essa pergunta é difícil, hein? Bom, eu não sou aerodinamicista, tá bem? Mas vamos lá, vamos tentar. Eu sei que o Ednir me daria uma surra, mas vamos tentar ainda assim. Bom, conceitos aerodinâmicos na Fórmula 1, o pessoal segue mais ou menos a mesma ideia. Não tem muita coisa a mudar, tá bom? O que eu faria que você poderia fazer de diferente, eu pensei aqui com meus botões. Bom, primeiramente a asa dianteira, fazer com um perfil mais baixo. Vocês vejam que tem muitas
com equipes que têm uma asa mais alta, que a ponta da asa está muito mais alta do que era no passado. E na verdade ela é mais alta por questão de regra, mas tem gente que deixa ainda mais acima do que outros deixariam e eu jogaria ela um pouco mais para baixo. Quanto mais baixo, mais pressão aerodinâmica você gera com elas, então acaba sendo algo interessante jogar um pouco para baixo. Outra coisa que seria o oposto que a Alpine aplica, seria a caixa de ar superior, que o plenum que fica atrás da cabeça do piloto, que recebe todo o ar que alimenta o turbo. Eu particularmente colocaria ela mais estreita, mais esguia, com o intuito de dar menos arraste aerodinâmico e dar um pouco mais de equilíbrio ao carro. A Alpine achou um bom conceito ali e consegue gerar uma boa pressão aerodinâmica baseada nessa caixa mais gorda, tá? Mas mesmo ela já diminuiu esse tamanho dessa caixa em relação ao ano passado e ela é a única que aplica. E eu particularmente me preocupo um pouco com o equilíbrio da aderência mecânica do carro, principalmente em curvas de baixa, onde a Alpine é reconhecidamente mais fraca. Também brincaria um pouco, na verdade, com a parte do assoalho. Nem tanta parte onde fica o efeito solo, tá? Mas é a parte lateral do assoalho. Ali é sempre interessante você colocar algum tipo de artifício que lhe gere mais pressão aerodinâmica, pois qualquer coisa que lhe gere pressão aerodinâmica no carro, principalmente no atual carro, é vantajoso. Então, será um lugar onde eu trabalharia bastante para tentar ganhar um pouco mais de pressão aerodinâmica e tentar andar mais rápido, tá? Bom, infelizmente, comparado aos carros dos anos anteriores, não dá para mais brincar muito com a aerodinâmica, principalmente porque qualquer coisa que você mexa gera turbulência que atrapalha a ultrapassagem, né? Então é bem complicado a gente tentar novos conceitos e a Red Bull, por exemplo, vocês veem que ela está bem conservadora. Se ela está bem conservadora é porque o regulamento está limitando. Mas não dá para fazer muito mais do que isso, mas acho que seriam 3 conceitos que a gente trabalharia bastante na R Final Motorsports, tá bom? É isso aí, Natan. Um grande abraço, uma boa semana a todos. Tá aí o Arcuri falando a verdade, que não é a especialidade dele, né? A especialidade são as estratégias, mas eu queria dar uma engenharia para ele e brincar um pouco com isso, né? Mas ele falou outra verdade aqui, que é o fato das equipes não inventarem muito com aerodinâmica, né? Tanto que até agora não surgiram o tal dos apêndices aerodinâmicos nesse novo regulamento, né? Tá todo mundo muito quietinho com isso. E a gente sabe que quanto mais uma regra de aerodinâmica dura na Fórmula 1, mais as equipes inventam na evolução. Foi assim nos anos 2000, né? Que a McLaren inventou lá em 2008 umas aletazinhas ali na frente do carro, perto das rodas dianteiras. E a Renault inventou uma barbatana de tubarão ali, virada para a parte traseira. E a gente hoje só tem essas diferençazinhas de asa. E também não é uma coisa gritante, é uma coisa bem discreta. Porque a altura de asa não vira aquela coisa absurda que tinha lá na década de 90, que as asas eram tão altas que parecia uma boca de crocodilo. Acho que era até o apelido de uma delas, né? Acho que a McLaren fez isso em 95, a Williams fez isso em 95, a Benetton também fez isso. E aquilo lá ficou uma coisa bem diferente, né? Eles estavam começando aquele regulamento novo de 95, depois de 94, estavam mudando muito a aerodinâmica. E foi arriscado, né? Porque já queriam começar com um contexto inovador. A Ferrari, que é outra equipe de ponta, não começou com aquilo. O bico da Ferrari de 95 era bem mais baixo, era um bico virado para baixo. E os outros 3 da Williams, da McLaren e da Benetton apontavam para frente e tinha esse buraquinho embaixo. Realmente foi uma coisa inovadora, né? E foi uma coisa que deu certo, né? Porque a Ferrari só conseguiu ganhar uma corrida com o Jean Alesi e a Williams e a Benetton brilharam na temporada, né? Foram as duas equipes que dividiram as vitórias. Foi arriscado inventar? Foi, mas naquele caso deu certo. Não sei que se daria certo em 2022. Eu acho que não, acho que o ideal foram as equipes seguirem um padrão e continuarem a vencer, né? Não inventarem muito. A Mercedes inventou muito no começo do ano, né? Por causa daquele negócio dos side pods. E não deu certo. Para quem não ouviu o nosso podcast do GP do Bahrein, a gente explicou um pouco mais sobre isso, comentou. Então se você quiser entender um pouco mais a respeito, dá uma ouvida lá e fica sabendo sobre isso. Realmente são poucos os casos que eu me lembro que uma equipe de Fórmula 1 inventa com um regulamento novo e se sai bem com isso, né?
Depois desses casos de 95, eu só lembro da Brown de 2009, né? Que fez aquele difusor duplo e deu o que falar, né? Fez o Jenson Button ser campeão mundial de 2009 numa equipe que estava estreando. E a Brown foi campeã de construtores também, né? Então foi uma ideia que deu certo para os dois lados, pro lado da equipe e pro lado do piloto. A gente algum dia vai fazer um programa só sobre essa Brown GP, né? Eu sei que vários canais da internet já fizeram, mas a gente tem que fazer um podcast comentando sobre aquilo, né? Uma equipe que estava falida, que era a Honda, que virou a Brown GP e foi campeã do mundo no outro ano. Pra mim, essa foi a maior virada da Fórmula 1 em todos os tempos. Se eu falar disso totalmente, eu me empolgo, a gente perde o foco do podcast, depois a gente fala disso. Agora tá na hora de tocar em outro ponto da nossa equipe. E é um ponto delicadíssimo, diga-se de passagem, que é a contratação dos pilotos. E tem dois pilotos no grid atual que eu não gostaria que ficasse de fora de jeito nenhum, né? Que são o Pierre Gasly e o Daniel Ricciardo. Para mim são dois pilotos subestimados, porque tem um talento natural bom, mas precisariam ali de um carro bom para mostrar o seu potencial total. O Gasly com o carro intermediário, que era o da AlphaTauri, conseguiu vencer em Monza 2020, conseguiu também em Imola, no treino no mesmo ano, no treino de classificação daquele GP de 2020 da Emília-Romana, largar em quarto lugar, com a AlphaTauri. Em 2019 ele foi pódio com a Toro Rosso em Interlagos, segurando o Hamilton uma volta. Em 2018 no Bahrein, ele foi quarto colocado. Então, dando assim um carro bom para ele, de uma equipe de ponta, ele daria bons resultados. Com o Ricciardo é a mesma coisa, a McLaren está num período muito ruim. E ele está sendo muito cobrado também, né? Porque é um piloto de ponta que não está conseguindo vencer, mas também eu acho mais culpa do carro do que dele. Porque em 2021 ele conseguiu vencer com a McLaren, em Monza. E apesar daqueles fracassos todos com a Renault, ele conseguiu levar o time para 2 pódios, né? Então tem um pouco de talento natural dele, sim. Se der um carro parecido com o que ele tinha na Red Bull, ele consegue bem. O problema é a pressão. Os dois conseguem andar bem sem estarem pressionados. O Gasly, eu acho que o que matou ele em 2019, né? Tirou ele da Red Bull. Foi o fato da equipe austríaca estar correndo tanto com o substituto, para arrumar um substituto à altura do Daniel Ricciardo, que eles são meio sem paciência, né? Mas mesmo assim ele teve um momento de glória, né? Passar o Vettel em Silverstone naquela temporada. E o Ricciardo, quando ele não está pressionado, ele também consegue andar. Na Red Bull ele tinha um esquema bem confortável, apesar de ser companheiro do Verstappen, teve a condição de vencer o GP de Mônaco, lá em 2018. Na China ele largou de sexto, fez algumas ultrapassagens e venceu a corrida, também em 2018. Então esse é um tipo de talento que eu não nego, né? Dando os dois pilotos aí uma capacidade de brigar, e eu acho que brigar igualmente, né? Sem jogo de equipe, a gente teria uma R Final Motorsports bem competitiva. Agora precisava arrumar um piloto de teste, né? Que hoje chamam de piloto reserva, mas eu gosto de chamar de piloto de testes mesmo, porque ele participa do desenvolvimento da equipe, mesmo no simulador. Algumas vezes até está no fim de semana de corrida, então eu chamo de piloto de teste, né? Porque tem a sua importância ativa no desenvolvimento do carro. E ali eu acho que precisava de um piloto de Fórmula 2 para desenvolver. Afinal de contas, a maior parte da temporada é na Europa. A da Fórmula 2 também, a temporada é quase toda disputada na Europa. Então, na minha opinião, baseado nisso, os pilotos de Fórmula 2 iam dar mais certo com o desenvolvimento do carro, né? Porque a maioria dos testes também iam ser na Europa. No máximo no Bahrein, né? Que é uma pista que a Fórmula 2 também corre. Então, em questão de circuito, um piloto de Fórmula 2 não ia aprender muita coisa, né? Só ia aprender a questão da dirigibilidade do carro. Que na Fórmula 1 muda um pouquinho do que ele está acostumado. Diferente de um piloto de Fórmula Indy, um piloto de Fórmula 4 da Ásia, que ia ter que aprender uns circuitos novos, né? Ia ter que ter uma bagagem de Fórmula 2 primeiro. Em outras palavras, um tempo de Europa primeiro. Então, quem seria o nosso piloto de Fórmula 2 escolhido para isso? Bom, como toda a equipe tem um olheiro, eu vou chamar o meu, né? Daniel Makarenko, o famoso Dan Stick. Fala galera do F-Final, meu nome é Stick e vamos lá, vamos escolher um piloto de teste para essa equipe e a minha opção seria o Theo Pourchaire, piloto francês de 18 anos que está sendo destaque na Fórmula 2 nessa temporada, atualmente na 3ª posição, mas até pouco tempo brigando pelo título com o brasileiro Felipe Drugovich. É um piloto talentoso que ainda pode ser bastante desenvolvido, tem muito potencial e, como eu falei no início desse áudio, ele é bem jovem, tem apenas 18 anos. Então, ele, para ser um dos pilotos de teste, seria uma opção excelente e aquela que eu escolheria. Obrigado, pessoal. Valeu!
apresentador do canal Grid de Largada lá no YouTube. Tá aí, rapaz, o Theo Puchere é um piloto bom, não só é o terceiro colocado no campeonato, mas também já tem vitórias importantes no currículo, né? Venceu em Imola esse ano e ano passado venceu até em Mônaco. Então, assim, em questão de capacidade, foi um cara que chegou no final de 2020 e em 2021 já tá mostrando um pouquinho mais do seu talento. Então eu não negaria esse posto de desenvolvimento para ele. Vai que a Fórmula 1 tem uma sessão de testes coletivos lá em Barcelona, na Espanha, que é uma pista bem famosa na Fórmula 2. Eu ia escalar ele por um dia. Abu Dhabi também é uma pista de testes e também é uma pista que encerra a temporada, então as equipes usam muito de base para pegar dados. Então eu também escalaria ele para andar um pouco lá. Acho que em 2 dias ele ia dar um feedback bem legal e ia ajudar muito o Gasly e Ricciardo a entenderem ali para terem mais fins de semana bons em corridas nas pistas mais famosas da Fórmula 1. Então agora que tá tudo pronto, acho que tá na hora de encerrar, né? Já falamos de tudo aqui. E na semana que vem vai ser hora de falar do GP da França de Fórmula 1, né? No circuito de Paul Ricard. Já foi uma pista muito utilizada para testes lá nos anos 2000, mas agora a Fórmula 1 usa só para as corridas mesmo. E vai ter um grande desafio pela frente, né? Que é mudar o estilo de corridas, vai fazer corridas mais interessantes. Porque se for igual ao GP de 2019, meu Deus do céu, foi o tipo da corrida que quase ninguém passou ninguém. Então é mudar isso um pouco, né? Fazer igual foi 2021, pelo menos teve uma briguinha pela liderança. Vamos ver se esse ano melhora com essas novas regras. Até lá, não esquece de seguir meu Instagram, @NatanRFinal. E também de ficar ligado lá no portal High Speed. Essa semana teve corrida ao vivo por lá. Teve Mercedes-Benz Challenge, teve Old Stock, as duas realizadas em Interlagos, né? Mercedes-Benz e a Old Stock. Teve as corridas do Turismo 1.4 lá em Cascavel, no Paraná. E antes disso, lá na quarta-feira, teve uma live minha com o Dan Stick. Foi a estreia do novo quadro dele, ó, De Olho na Base, e eu fui convidado junto com o Lucas Fekuli, que é piloto da Fórmula 4 americana e também da USF 2000, né, que é uma das bases da Fórmula Indy, divisões de base da Fórmula Indy. E o Luan Lopes também estava lá, o piloto da Fórmula 4 Brasil. Então se você não viu o nosso bate-papo, confere lá, que foi muito legal. E como é de sempre, né, como já virou rotina, toda sexta-feira tem live minha lá com o Luiz Felipe Ramos. Então, sexta-feira tem nossa live lá, o Área de Box, contando os detalhes do GP da França da Fórmula 1 e mais outras categorias que vão ter no fim de semana. Então, muita coisa para ficar ligado. Por hoje, até a próxima e um grande abraço!